Os melhores homens geralmente achavam as maiores faltas nas suas próprias orações. Isso vem do fato de que eles apresentaram orações verdadeiras e ainda assim sentiam muito mais do que podiam expressar. Um mero formalista sempre pode orar assim que desejar. O que ele deve fazer, além de abrir seu manual e ler as palavras prescritas, ou dobrar seus joelhos e repetir certas frases sugeridas por sua memória ou por sua imaginação? Como a máquina da oração de Tártaro, tendo o vento e a roda, toda a oração é realizada. Todo esse dobrar de joelhos, falar e orar, já estão feitos. As orações do formalista sempre são igualmente boas, ou melhor, sempre igualmente mais. Porém, o verdadeiro Filho de Deus nunca oferece uma oração que o satisfaz. Seus padrões estão acima das suas capacidades. Ele se maravilha na forma de que Deus o escuta. E mesmo que ele saiba que será ouvido por amor de Deus a Cristo, ainda assim ele considera isso maravilhoso. É um maravilhoso fato de misericórdia condescendente, a saber, que tão pobres orações como as suas devam chegar aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se fosse perguntado em qual ponto os homens santos acham faltas em suas orações, nós responderíamos que eles reclamam da pequenez dos seus desejos. Ó Deus, tu me convidas a abrir minha boca bem aberta e que o Senhor vai enchê-la de palavras, mas eu não abro a minha boca tanto assim. Tu estás pronto para me conceder grandes coisas, mas eu não estou pronto para receber grandes coisas. Eu sou limitado, mas não no Senhor. Eu sou limitado dos meus próprios desejos. Queridos irmãos e irmãs, quando nós lemos sobre Rudy Lightmer, que ficava de joelhos perpetuamente clamando, ó Deus, dê de volta o Evangelho para a Inglaterra, e que algumas vezes orava por tanto tempo que não conseguia se levantar, sendo um homem de idade, e eles tinham que levantá-lo do chão da prisão, e ele continuava a clamar, ó Deus, dê de volta o Evangelho para a pobre Inglaterra. Nós devemos bem nos surpreender pelo fato de alguns de nós não orarem desse jeito. Os tempos são maus, como os de Lightmer, e nós temos uma grande necessidade de orar como ele orou. Ó Deus, expulse estes papas mais uma vez daqui e dê de volta o Evangelho para a Inglaterra. Expulse esses hereges, pregadores que não pregam o Evangelho, mas falsificam o Evangelho, e os expulse da Inglaterra e traga de volta o Evangelho. Pense então em John Knox. As orações daquele homem eram como exércitos poderosos e ele lutava durante toda a noite com Deus para que ele incendiasse a luz do Evangelho na Escócia. Ele declarou que lhe foi concedido este seu desejo e creio que realmente o foi, e que a luz de Deus que queima tão fortemente da Escócia deve ser muito atribuída às orações daquele homem. Nós não oramos como esses homens. Nós não temos coração para pedir grandes coisas. Um avivamento está esperando, a nuvem está passando por cima da Inglaterra, mas nós não sabemos como trazê-la para baixo. Ó, que Deus ache alguns espíritos verdadeiros que possam ser os condutores a trazer para baixo o fogo divino do amor à sua palavra e deleite nele. Nós precisamos muito disso, mas nossos pobres suspiros, eles não são muito mais do que isso. Não têm força, nem expansividade, nem coração e nem preponderância em si mesmos. Então, quão grave nós caímos a respeito da fé. Nós não oramos como se acreditássemos. Orar acreditando na oração é um sofrimento e uma luta, mas nossas orações são meros assopros e bofejos, pequenos suspiros, nada mais do que isso. Deus é verdadeiro e nós oramos a Ele como se Ele fosse falso. Ele quis dizer o que Ele disse e nós tratamos Sua palavra como se ela fosse falada de brincadeira. O maior erro dos nossos corações é a falta de fé. Quão frequentemente nos falta a seriedade. Tais homens como Lutero tinham seus desejos do céu porque eles queriam tê-los. O Espírito de Deus os fez resolutos em intercessão e eles não sairiam de perto do trono da misericórdia até que seus apelos fossem atendidos. Mas nós somos frios e consequentemente fracos, e nossas pobres orações nos cultos, no nosso quarto em secreto e no altar da família definham e quase morrem. Quão mais, infelizmente, é a impureza de nossos motivos de oração. Nós pedimos por avivamento, mas queremos que nossa própria igreja ganhe a bênção de ter o crédito por isso.
Nós oramos a Deus para abençoar nosso trabalho, e isto porque desejamos escutar homens dizerem que somos bons trabalhadores. A oração é boa em si mesma, mas nossos dedos sujos a estragam. Ó, que possamos oferecer súplicas como elas devem ser oferecidas. Bendito seja Deus, aquele que é o único que pode levar nossas orações por nós, mas, mais verdadeiramente, nossas próprias lágrimas devem ser choradas de novo, e nossas orações devem ser oradas novamente. Mesmo a melhor coisa que nós façamos deve ser lavada na fonte de sangue, ou de outra forma, Deus somente a pode olhar como um pecado. Outra falta que bons homens olham em suas súplicas é que eles mantêm certa distância de Deus enquanto oram, que eles não se achegam perto bastante dele. Não é verdade que alguns de vocês são oprimidos por uma sensação de distância que existe entre vocês e Deus? Você crê que existe um Deus e acredita que Ele irá lhe responder, mas não é sempre que você vem direto para Ele, até seus pés, e toma posse dele e diz: ó meu Pai, escuta a voz dos seus escolhidos e deixe que o clamor de sangue do seu Filho venha diante de ti. Ó, queremos orações que possam ir além do véu e se aproximarem do trono da misericórdia. Ó, queremos pessoas suplicantes que são familiarizados com os querubins e com o brilho que sai do meio das suas asas. Que Deus nos ajude a orar melhor, mas disso estou certo. Vocês que têm as melhores súplicas são exatamente aqueles que pensam o mínimo das suas próprias orações e que são os mais gratos a Deus por Ele desejar escutar vocês, e os mais ansiosos para que Ele os ajude a orar de uma maneira mais nobre. O poder da oração não é medido por sua expressão externa. O suspiro é uma oração da qual Deus não esconde seu ouvido. É, sem sombra de dúvida, uma grande verdade de Deus e também cheia de conforto de que nossas orações não são poderosas na proporção das suas expressões, pois se fosse assim, o fariseu teria obtido sucesso, já que ele tinha melhores dons de oratória do que o publicano tinha, como está em Lucas 18, de 10 a 14. Não tem dúvida de que se houvesse um culto normal e o fariseu e o publicano estivessem lá, nós teríamos chamado o fariseu para orar. Não creio que o povo de Deus teria apreciado sua oração, nem teria sentido alguma afinidade de espírito com ele, e ainda assim, muito naturalmente, por pensar em seus dons, ele teria se levantado e se comprometido com a devoção pública, ou, se aquele fariseu não tivesse feito isso, sei de outros fariseus que o fariam. Sem dúvida, o espírito daquele homem era mau, mas sua expressão era boa. Ele podia colocar sua oração tão ordenadamente e a proclamar muito cuidadosamente. E que todo homem saiba que Deus não se importa com isso. O suspiro do publicano alcançou seu ouvido e ganhou a bênção, porém as palavras orgulhosas do fariseu foram uma abominação para Deus. Se nossas orações fossem eficientes na proporção de sua expressão, então a retórica seria mais valiosa que a graça e a educação escolástica seria melhor que a santificação. Mas isso não é verdade. Alguns de nós podem ser capazes de se expressar muito fluentemente através da força de dons naturais, mas deveria ser sempre uma pergunta inquietante para nós se nossa oração seria uma que Deus receberia, pois nós devemos saber, e saber de uma vez, que nós frequentemente oramos melhor quando nós balbuciamos e gaguejamos, e nós oramos pior quando as palavras fluem como uma torrente, uma atrás da outra. Deus não é movido por palavras, elas não passam de barulho para Ele. Ele só é movido pelos pensamentos profundos e pelas emoções verdadeiras que estão no mais fundo do Espírito. Seria algo ruim para você, que é necessitado, se Deus só nos escutasse de acordo com a beleza de nossas palavras, pois talvez seja que sua educação foi tão negligenciada que não existe esperança para você ser capaz de falar gramaticalmente bem. E além disso, poderia ser que, por sua informação limitada, você não usasse palavras que soassem tão bem. Mas o Senhor ouve os pobres, os ignorantes e os necessitados. Ele ama escutar o seu clamor. O que importa para Ele é a gramática de uma oração, é a alma que Ele quer. E se você não consegue amarrar corretamente nem 3 palavras do inglês da rainha, mesmo assim, se sua alma consegue de alguma forma suspirar a si mesma diante do Altíssimo, se é algo quente, de coração, sincero e sério,
Existe poder na sua oração e não menos poder nela por causa de palavras quebradas. Nem seria vantagem para você, visto ao que o Senhor se importa, se essas palavras não fossem quebradas, mesmo que fossem bem compostas. Isso não é um conforto para nós, então? Mesmo que sejamos abençoados com facilidade de se expressar, nós, algumas vezes, notamos que nosso poder de proclamação nos falha. Debaixo de grande pesar, um homem pode não falar como ele é conhecido a fazer. Circunstâncias podem fazer a língua mais eloquente se tornar pesada. Não importa, sua oração é tão boa quanto era antes. Você clama a Deus em adoração pública e se senta pensando que sua confusa oração não foi de serviço para a igreja. Você não sabe em que balanças Deus pesa a sua oração. Não em quantidade, mas em qualidade. Não por uso de vestimenta externa verbal, mas pela alma interna e seriedade intensa que havia ali. É que ele pesa o valor. Não é verdade que algumas vezes, quando você se levanta dos seus joelhos em seu quarto, em secreto, e diz: acho que não orei, não me senti orando de verdade. 9 de cada 10 vezes, essas orações que não achamos aceitáveis são as mais importantes para Deus. Mas quando nós nos gloriamos em nossa oração, Deus não irá querer saber dela. Se você vê alguma beleza em sua própria súplica, Deus não olha para isso, pois evidentemente você estava olhando para o seu coração e não para o Senhor, não para Deus, não para Ele. Mas quando a alma vê tanto da sua glória, que chega a clamar: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza, como está em Gênesis 18, 27, quando a alma ora assim como Abraão, quando a alma vê tanto da sua santidade, que ela é dificultada a se expressar pela profundidade da sua própria humilhação, então é quando esta é sua melhor oração. Pode haver mais oração em um gemido do que em uma liturgia inteira. Pode existir uma devoção mais aceitável em uma lágrima que molha o banco da igreja do que em todos os hinos que nós cantamos, ou em todas as súplicas que nós fizemos. Não é o exterior, é o interior. Não são os lábios, é o coração que o Senhor leva em consideração. Se você consegue somente suspirar, suas orações serão aceitas pelo Altíssimo. Desejo que esta verdade possa ir para casa com cada um de nós que diz: eu não consigo orar. Isso não é verdade. Se para orar fosse necessário falar por um quarto de hora, ou que fosse necessário pronunciar coisas bonitas, então eu admitiria que você não conseguiria orar. Mas se for só falar do seu coração: Deus, tem misericórdia de mim, o pecador, então consegue sim. E se oração não é nada sobre o falar, mas sim desejar, ansiar, esperar por misericórdia, perdão e por salvação, então nenhum homem pode falar: eu não consigo, a não ser que ele seja honesto o suficiente para completar a frase: eu não consigo porque eu não vou orar. Amo os meus pecados demais e não tenho fé em Cristo. Não desejo ser salvo. Se você quer orar, meu ouvinte, então você consegue orar. Ele que dá o querer, adiciona a habilidade para isso. E deixe-me dizer, não durma esta noite até que você tenha tentado e experimentado o poder da oração. Se você sente um fardo em seu coração, diga ao Senhor, cubra seu rosto e fale com Ele. Nem isso acredito que você precise fazer, pois suponho que Ana não cobriu seu rosto quando ele olhou seus lábios movendo e pensou que ela estava bêbada, como está em 1 Samuel 1, 9 a 15. Não, seus lábios nem precisam mover. Sua alma pode agora dizer: salva-me, meu Deus. Convença-me do meu pecado. Me leve até a cruz. Salva-me esta noite. Não me deixe terminar mais um dia como seu inimigo. Não me deixe ir para os meus afazeres por mais uma semana sem ser perdoado, com sua ira suspendida sobre mim como um relâmpago. Salva-me, salva-me, meu Deus. Tais orações, mesmo que sem palavras pronunciadas, não são impotentes, mas serão ouvidas no céu.